Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Estamos recebendo com a maior satisfação uma empresária de São Paulo, Cláudia Rosa, eleita a mulher número 1 no mundo dos investimentos e startups. Cláudia, prazer te receber. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Será um prazer participar aqui. Você já tinha tido esse título de primeira investidora nesse setor em 2022, mas repetiu agora. É na mesma premiação ou é noutra? É uma outra premiação. Noutra. Na verdade, são premiações diferentes, mas com destaque aí em relação ao investimento em startups. Você já ultrapassou, está próximo de atingir a marca de 150 empresas investidas. Isso. Em quanto tempo que você atingiu isso? Isso já há quase 10 anos como investidora. 10 anos? 10 anos. Então, eu já faço parte desse ecossistema como investidora há quase 10 anos. 10 anos. Foi ali na crise de 2015, um pouquinho antes, por ali? Foi, exatamente. Foi isso que te motivou a... Não. Você já tinha planos? Não, o que me motivou foi o seguinte, eu trabalhei no corporativo, eu me desliguei, né, eu era executiva da IBM, eu saí para empreender, eu criei negócios, em paralelo a isso, eu fazia mentorias também para mulheres, para pessoas, e eu conheci startups, então na verdade eu comecei a investir porque nós estávamos no boom das startups, nós estávamos numa crescente sobre esse modelo, sobre inovação. E aí, como eu já fazia o processo de mentorias, de apoio a esses negócios, eu queria conhecer mais sobre investimento anjo. E quando eu conheci, eu percebi que eu poderia também investir, né? A gente pode investir um capital menor, com empresas que estão no processo de início. Então, eu acredito que onde eu também poderia contribuir. Né? Não só com dinheiro, mas também o que a gente chama de smart money, apoiar essas empresas a crescerem também. Sim, você não veio só com dinheiro, você veio trazendo um conhecimento de um segmento altamente competitivo, tecnologia, e empresa grande, sim, quer dizer, sim, tem sim. uma régua lá em cima. Você veio sozinha com esse propósito ou trouxe sócios na empreitada? Não, eu invisto com o meu CPF, né? Até então Sozinha. eu não tinha nenhum fundo, nenhuma empresa me apoiando nesse sentido. Mas eu me associei em algumas redes de investidores. Então, eu conheci essas primeiras startups, ou essas startups, muito através dessas redes. E aí nós como investidores, identificávamos se nós queríamos ou não investir nesses negócios, né? Então, era muito mais nessa dinâmica que nós começamos. E dilui o risco também, né? Muito. Eu acho que tem a questão do risco e tem também, se diluir o risco e aumenta muito o teu processo de aprendizagem. Sem dúvida. Então, acho que o processo de aprendizado, ele é fantástico. Em nenhum momento lá naquele início você teve saudade do crachá, da 23 de maio, daquela coisa ali? Eu tive, principalmente a crise pós-primeiro ano, né? E foi um dos motivos que eu fui pro mercado para buscar novas inspirações, para me apoiar em algumas redes, para conhecer o que estava se falando, quais seriam as minhas próximas referências, né? O que é de tendência, como que eu poderia realmente estruturar melhor o meu próprio negócio. E realmente me deu muita saudade. Você sai de uma vida corporativa, onde você tem um salário, você tem treinamentos, você tem benefícios, um processo de carreira bem estruturado, né? Enfim, foi realmente ali uma coragem enorme. Você lembra qual foi a primeira empresa que você investiu? Você teve alguma presença de Santa Catarina nesse teu início ou não? Tem sim. Uma das primeiras startups que eu investi, ela é inclusive de Florianópolis. De Floripa? Nós já tivemos exits, né, que significa liquidez. Ela já foi vendida para uma outra empresa. Qual era a empresa? A Compass. Compass. E assim, eu gostava muito. Eu realmente me dediquei bastante, conheci os founders, conheci a equipe. Cheguei a me deslocar de São Paulo a Florianópolis para conhecer, apoiar a startup. E então, uma das primeiras é essa, e eu sigo ainda com Santa Catarina e com Florianópolis
com essa atenção e esse carinho aí sempre que aparece um negócio. Você teve no Shark Tank e lá você foi uma vez que você comprou alguma lá, você quase comprou. Como é que é a experiência de estar ali naquele grupo espetacular? Foi bem bacana. Eu recebi o convite para participar como Shark convidada dessa 9ª temporada, né? Nós tivemos o lançamento agora dos episódios em outubro. Eu participei de 7 ou 8 episódios. E desses episódios eu gostei de alguns negócios. Eu fechei negócio lá com uma, inclusive da região do Nordeste. Mas, depois do programa, eu tenho conversado com mais algumas, né? Pelo menos com 2. Então, eu acho que é um processo contínuo, mas foi interessante participar. Como eu já conheço, já tenho essa dinâmica de pitches, né? De avaliar negócios. Para mim, essa parte foi tranquila. Mas o processo como um todo, de participar de um reality show como Shark Tank, é uma experiência fantástica. Eu imagino que sim. E quando você compra uma empresa lá, é diferente o cuidado que você tem com ela daquelas que você compra fora de lá? Aumenta a responsabilidade porque teve uma exposição? Como é que é a diferença? Assim como no investimento anjo, como no Shark Tank, a gente trabalha ali um percentual em cima do valuation da empresa, né? Então, são contratos de mútuos conversíveis, onde a gente fica com uma fatia ali, né? Do cap table e tudo mais. Então, até aí é muito parecido. Eu acho que uma questão que é diferente, no programa, isso, a gente não vai discutir valores, né? A gente não discute valores, a gente não questiona o valor ali apresentado. Mas, diferente e essa é uma questão diferente do investimento anjo para o Shark Tank, é que os percentuais são diferentes, né? Enquanto aqui, como investimento anjo, no início, a gente sempre fala entre 8% e 18% para se compor esse primeiro investimento. No Shark Tank, esses percentuais são maiores, né? Entre 5% a 60% do negócio do empreendedor. Então, eu acredito que a dinâmica em relação a isso é diferente, mas eu acredito que a contribuição é muito parecida. Então, se eu tenho interesse em investir em um negócio, seja de uma startup, ou seja, apresentado pelo Shark Tank, eu acho que a minha contribuição como investidora, ela tem que ser, né, muito. E até porque o percentual ali é muito grande, né, colocado para o investidor ou para o Shark. Então, eu acredito que a contribuição ali para realmente fazer dar certo e de forma alguma prejudicar o empreendedor ou prejudicar os negócios, isso aí realmente não pode acontecer. E aí eu acho que é interessante porque existe toda uma discussão depois do programa, que é um detalhe, que é feito um processo de due diligence realmente para acompanhar. E aí fica a parte do empreendedor realmente se ele quer continuar, né? Se ele quer seguir, mesmo depois do programa, se isso faz sentido, né? Porque talvez ali ele tenha tomado uma decisão, ele entendeu... O ambiente favorece isso, mas depois ele se arrepende. Mas depois pode ser que não. E o contrário também. Eu tive negócios que ali mesmo no programa falaram não para mim, né? Eu fiz uma proposta, falaram não, e que depois me procuraram e falaram, olha, Cláudia, lá no momento a gente falou não, mas a gente quer reabrir aqui negociação. Então, existe toda essa dinâmica aí, existe algumas diferenças, né, em relação a esses percentuais, atuação, mas eu acho que como investidora anjo na minha linha, é muito mais fácil dar continuidade, trazer mais um negócio realmente que eu possa realmente contribuir. Contribuir com o teu talento, claro. E é uma curiosidade, há uma curadoria lá no Shark para selecionar quem vai naquela noite, quem vai na noite seguinte, e quem são esses? É uma curadoria? São aqueles tubarões que estão ali ou é um grupo que não está ali? É uma curadoria. E é uma curadoria muito bacana, muito eficiente. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu acho que eles recebem em torno de 3.000 indicações, né? E filtram para 50. Então, tem alguns especialistas que fazem esse processo. Nós, Sharks, nós não temos nenhuma informação prévia, nem do negócio, nem do empreendedor. O nosso contato com o empreendedor é realmente quando abre aquela porta e é onde realmente a gente tem
a informação e o pitch ali de 2 minutos. A diferença é que é editado, lógico, o programa, mas a gente tem um tempo maior ali de conversar, de tirar dúvidas, de questionar algumas coisas com o empreendedor. Então, este processo, depois do pitch dele, pode demorar até 1 hora ali, aquele bate-papo. Sim, sim. Pô, deve ser culturalmente espetacular, né? Sim, sim. Conforme o segmento que você está mexendo ali, se você é apaixonada pela área, não tem fim a conversa. E quando o empreendedor vem para Cláudia Rosa Shark, tem uma curadoria também ou é você que recebe o projeto e tal? Como é que funciona com você? Pois é, eu recebo muitas demandas, né? Eu recebo através do meu LinkedIn, através do meu e-mail, através do meu próprio Insta, pessoas que me abordam, que às vezes não me conhecem, mas têm acesso às minhas redes, nos eventos. Eu não consigo atender a todos. Então, se a pessoa consegue explicar um pouco mais detalhado, eu também consigo ser mais eficiente ali na resposta, no retorno, até mais objetiva. Em alguns casos, eu vejo se faz sentido para mim ou para algumas dessas redes que eu participo, eu até indico, ou eu peço mais informações. Eu confesso que eu não tenho condições de atender a todos, né? Mas eu sempre recomendo nas minhas falas, nas minhas palestras, que essas pessoas não procurem só um investidor, né? Então, não fique esperando só o meu retorno. Que procurem outros caminhos, que procurem outros também. E que, principalmente, hoje já está tão disponível ali as redes e as teses dos investidores e que ele procure realmente aquelas redes ou aqueles investidores que façam mais sentido para o negócio dele. Entendi. Então, eu acho que isso também facilita, inclusive, para ele, porque seta bastante a expectativa, né? De trazer um investidor. E não frustra também, né? Exato. Agora, no teu caso, o que influencia a tua escolha por um projeto? É o segmento? É a apresentação? É a escala que ele te sinaliza? Dá uma ideia, assim, para quem está te vendo aqui. Eu trabalho com algumas teses, né? A minha primeira tese é que esse negócio já esteja em operação. Sim. Eu não invisto mais em ideias. Sim. Até porque eu não tenho hoje tempo. Vai no Shark não pode, né? Hoje eu não tenho tanto tempo para me dedicar a apoiar os empreendedores na estruturação. Eu acho que hoje nós já temos muitos programas de mentorias, muitos mentores que apoiam. Então, a minha tese é investir em negócios que já estão em operação, mesmo com faturamento pequeno, mas que tenham receitas recorrentes. Sim. E que também tenha pelo menos uma mulher no cap table, né? Há alguns anos eu coloquei isso como tese para a gente realmente favorecer aí que tenhamos mais mulheres. Claro. Então, essas são algumas das teses. E em relação ao segmento, eu sou um pouco agnóstica se aparece alguma coisa. Mesmo, por exemplo, no mercado saturado, como fintech, mas uma ideia bacana, um empreendedor interessante, eu acho que vale a pena olhar. Mas um ponto para mim que é fundamental é a estruturação do modelo de negócio. É que se realmente existe mercado, qual que é o tamanho desse mercado, como realmente os empreendedores ali estão procurando ações para escalar, para crescer. Eu acho isso fundamental, né? Porque para mim e para outros investidores das minhas redes, é muito bacana quando a gente investe numa startup, assim que a gente já sabe que a gente consegue aportar o recurso financeiro, mas também aportar muito do nosso networking ali para apoiar essas startups. Então, parte das minhas teses são essas. Pois é, você vê que engraçado. Eu me lembrei, enquanto você estava falando isso, do case do Airbnb. O Airbnb quebrou 3 vezes. Eles tentaram uma, quebrou, não deu, tentaram lá na frente um pouco. Só na 4ª que eles deram certo. Então, você imagina você ser o investidor de uma ideia como a deles. Sim. E esperar 1, 2, na 4ª virou o que virou, né? É verdade. E eu acredito que a primeira ideia do Airbnb não era nem essa que é hoje, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala para o empreendedor é o seguinte, aquele primeiro PowerPoint que ele fez vai ter alteração, Sem dúvida. Nós temos vários casos desses, inclusive aqui no Brasil, que era um modelo de negócio que acreditaram piamente que ia dar certo, mas depois quando você começa a rodar, quando você começa a crescer, você vê os desafios. E às vezes são desafios inerentes àquilo que você realmente pesquisou, que você olhou, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí, como o Airbnb, nós temos diversos exemplos que persistência. Sim. Mas quando você realmente conhece
o mercado, quando você acredita também, você tem que olhar o mercado, o que já foi o mercado, você tem que ter um retrovisor, né? Porque você vai fazer uma projeção, mas você também tem que olhar se isso faz sentido futuramente, né? Se esse modelo faz sentido. Então, por exemplo, nós tivemos alguns negócios extremamente interessantes, mas que o mercado, por exemplo, não estava preparado para absorver, para consumir, né? Então, vou dar um exemplo, metaverso, né? Que todo mundo foi nele, né? Como é que fala? A gente falou de realidade virtual, Sim. o quanto que muitos formaram, mas assim, qual a adesão disso, né? Será a todos, né? Será para todos? Então, nós temos aí alguns exemplos de que a ideia era boa, o processo era bom, mas o mercado, às vezes, ele não está. Inteligência artificial, que a gente tem se falado, e hoje existem mais de 1.200, 1.500 startups nesse segmento, é uma questão que alguns anos atrás, que eram ondas que vinham falando de inteligência artificial, mas não tinha uma adesão. Ninguém embalou direitinho, né? Também. Né? Agora está bem embalado. Quanto veio agora. Então, desde o ano passado, nós estamos aí com uma crescente em relação à inteligência artificial e particularmente, eu acredito que esse é o momento. E que inteligência artificial agora veio para ficar, né? Já está se consolidando. Então, quando você percebe que o mercado absorveu isso, que as pessoas absorveram, independente, né, do poder aquisitivo, mas que estão usando, estão consumindo, estão se interessando, aí você fala, poxa, agora esse modelo está consolidado, eu consigo aplicar metodologias, eu consigo colocar serviços, eu consigo trazer mais coisas. Então, eu acho que isso também é uma questão da gente, como empreendedor, pensar bastante, né? Sem dúvida. Queria a tua opinião sobre essa regulação que está se criando no Brasil para controlar a inteligência artificial. É uma coisa incontrolável e estão querendo botar regras. Como é que você vê isso? Você sabe que eu vejo isso de uma maneira, olhando para negócios, eu acho que a gente precisa ter... não pode deixar o Deus dará, né? Não pode deixar solto, mas também não tem pode que olhar, a gente não pode impedir, controlar tudo. Mas eu acho que um ponto fundamental é o seguinte, a gente está falando de tecnologia. Quem não usou ainda precisa usar a inteligência artificial, que é fantástico, né? A gente pode ser beneficiado. Mas tem uma questão importante, é o seguinte, nós temos que ser mais inteligentes e mais espertos do que isso. Porque o que acontece? Às vezes você vai ler um texto, ou você pode ser conduzido ali a um erro, você pode ser conduzido a algumas notas, ou de uma forma, né, errada. Então, nossa percepção como humana é o seguinte, isso faz sentido, né? E aí temos realmente que ter esse discernimento de entender o que é fake, o que não é, uma imagem. Então, o quanto realmente nós somos manipulados. Já somos manipulados há muitos anos, né? Só que não tinha inteligência artificial. Sabemos que somos impactados. Big Brothers. Big Brothers, enfim, com tudo há muitos anos. Sim. Então, de que forma que eu posso ser mais assertivo aí no que eu estou procurando, no que eu estou entendendo, e usar realmente a inteligência artificial para beneficiar teu negócio, para beneficiar a sua vida, mas que também que isso não seja só isso, que procure entender ali em alguns momentos o que faz sentido. E aí é um mundo sem fim, sabe? Eu acho que o céu é o limite aí para a inteligência artificial. E a gente está falando isso na área de educação, na área da saúde. Construção civil, enfim, tantas coisas. A publicidade está usando muito. A publicidade, tem até uma questão que é super interessante, está se discutindo até no meio dos palestrantes, que assim, palestrantes não vai ter mais, né? Por exemplo, com a inteligência artificial, para que palestrantes, né? Então, isso é uma questão que fala... Eu acredito que não, eu acredito que vai ter espaço ainda, né? Mas tem que ser falado, por exemplo, uma outra questão que falou também, assim, com a inteligência artificial precisa, por exemplo, de radialistas. Então, primeira coisa, radialistas. Você bota uma voz para o Jailson, qualquer um vai sozinho. Exato, né? e roda as notícias. O pessoal está discutindo isso. Tem se discutido muitas coisas. Então, eu acho que para esses profissionais entenderem para onde que vai essa onda, e também, de que forma que a gente também tem que se transformar para a gente nos transformar também. Pode ser que venha uma outra opção de trabalho, uma outra opção de
né, de parcerias, de coisas que podem acontecer a partir disso. Então, não é só ficar reativo, ficar contra. Não. É realmente olhar essa onda e realmente ver para o meu segmento o que vai mudar, o que realmente vai fazer, né? Você vê o seguinte, o Walter Longo diz que as pessoas não sabem usar o ChatGPT e os similares, né? Que a maioria que sabe fazer uso é o pessoal mais sênior, porque os jovens não têm vocabulário nem cultura para conversar com a inteligência artificial, então ela joga de volta uma coisa rasa, uma coisa pequena. E eu vejo, a gente recebe muito material de imprensa lá na nossa redação, e eu começo a perceber que vem muito material já escrito pela inteligência artificial. Sim. Eu falo, pô, isso aqui não vou dar. Não tem emoção, não tem interpretação, não tem uma comunicação, tem algo não que tem veio. Verdade ali, porque né? a maneira de escrever é muito igual. É né? isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual é o teu horizonte para o ROI dos teus investimentos? Eu sou muito otimista, né? Eu acho que o investidor, por mais que a gente investe em pessoas e a gente acredita também em sonhos, a gente tem que buscar um retorno, a gente acredita nisso, né? A gente tem que apoiar. Então, para 2025 e para 2026, eu acho que nós teremos anos bons aí para os investimentos, com a entrada de muitas empresas querendo fazer processos de M&As e principalmente transformação digital a partir da compra ou de parcerias com algumas startups. Então, isso para mim é fundamental e pode ser uma saída para alguns negócios meus e para negócios aí como um todo, né? Você falou que exige uma mulher sempre na estrutura das tuas investidas e você diz que vai investir cada vez mais na mulher. Isso. Você fez uma compra lá no Shark com mulheres negras e nordestinas num projeto chamado Pitaco. Na Pitaco, isso. O que é Pitaco e quando foi, em que pé está? Eu gostei muito da Pitaco, primeiro pela empreendedora. A empreendedora realmente ela demonstrava muito conhecimento no que ela estava colocando ali. E eu acho que a partir de uma dor dela, ela criou uma ferramenta. Então, quando isso acontece, você vê que tem uma jornada interessante ali, uma consistência do modelo de negócio. Ela criou uma plataforma para apoiar mulheres a se vestirem, né? Então, lá você compõe looks, você vê de que forma que isso realmente pode impactar. E ela fez essa plataforma para impactar mulheres negras, né? Porque trabalhar com autoestima, de que forma, por exemplo, eu me visto para ir para uma reunião, eu me visto para ir para um evento. Eu até coloquei lá para Karen, para a empreendedora, eu falei, mas isso não é só para mulher negra, eu acho que, né, eu também, eu quero isso, né? Disso. Eu até provoquei, eu falei, eu quero isso para mim, eu sei que homens também gostariam. Então, é uma plataforma que ajuda e tá indo bem? realmente. Está indo muito bem, já conversamos, estamos no processo agora de detalhar um pouco mais o planejamento estratégico, mas a partir do momento que você tem uma empreendedora muito boa, muito dedicada, com uma força, né, e com uma luz também, a Karen, ela demonstra isso. E eu acredito muito que a Karen, ela é até muito maior do que o próprio negócio dela, da forma com que ela se posiciona, da forma com que ela traz isso para o mercado e da forma com que ela realmente se engaja nessas questões, né? Sim. Então, eu acho fundamental isso. Então, a Karen, ali, para mim, ela acompanha muito da minha tese. Mas, mais do que isso, eu me encantei pela forma dela, pela mulher que ela é, e não investi sozinha. Entramos eu, a Carol Pfeiffer e a Monique. Então, entramos as 3 Sharks, entramos no negócio junto com a Karen. Partes iguais e tal? Partes iguais, compartilhamos ali de tudo. E o nosso objetivo é que realmente a Pitaco entre num patamar muito maior do que a Karen colocou ali, porque eu acho que a Karen merece isso e nós queremos realmente apoiar. O nosso processo é apoiar que essa empreendedora ela tenha sucesso e a gente apoia ela tendo a realização ali também. Por exemplo, vocês são 3 ali, você empresta a tua experiência em marketing e comunicação. As outras 2 também estão juntos na operação?
contribuindo com seus conhecimentos ou só você que está... Não, nós três. Eu acho que cada uma contribui. Eu acho que a Monique vai apoiar muito mais nessa questão de marketing do que eu, né? A Monique, ela está à frente de algumas ações, iniciativas. A Carol trabalha muito a questão do modelo de negócio, com parcerias e tudo mais. Eu acho que, assim, o meu trabalho ali também muito forte no modelo de negócio e também network, como que a gente consegue escalar, como que a gente consegue trazer a Pitaco do ponto A para o ponto B, com receitas, com parcerias e tudo mais. Então, um trio ali que realmente vai fazer a diferença. Que certo. E que tamanho tem a empresa? Dá uma ideia quantas pessoas estão lá? Não, a Pitaco ela é pequena. A Pitaco é aquele tipo de startup ainda que começou recentemente, a plataforma, por exemplo, ela lançou esse ano. Sim. Mas o conhecimento dela para conduzir isso já vem de muito tempo. Então, ela já fazia isso e agora ela transformou em plataforma. Certo. Por isso que eu até comentei, a Karen ela é até muito maior do que o próprio negócio. Tá. Porque a gente precisa trazer toda essa força para crescer. Juntar os dois. Sim. Você investiu numa empresa em Blumenau, na área de turismo. Na área de turismo, tendo isso. todo o Nordeste brasileiro, Rio de Janeiro, turismo em Blumenau. Explica, como é que Você foi sabe isso? Que é interessante, que é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, né? Aí cai para mim. Que é o seguinte, eu sempre falo para os empreendedores escolherem seus investidores. A partir da tua tese, a partir realmente que faz interesse, e procure investidores também que são engajados, que precisam. E quando eu conheci a Tudu, foi num evento que eu estive lá em Balneário Camboriú, e eu conheci algumas startups e eu orientei que todas, né, buscassem realmente redes de apoio para crescer e tudo mais. E a Tudu, ela trabalha num processo que é gestão de viagens corporativas. Né? Já temos algumas ferramentas no mercado, ela tem usado tecnologias de sistema, inteligência artificial também, e uma coisa que me chamou bastante atenção é que o mercado brasileiro ainda, nós temos espaço para crescer, espaço para controlar. Em tudo quase, né? Então, quando a gente está falando de processos financeiros e de ações ali, viagens corporativas é onde ainda tem muitos buracos, tem fraudes, né? E tem melhorias. Tem empresa de aviação que quebra, né? Tem. Então, e aí a gente está linkado ao turismo, que é algo que eu venho já fortemente esse ano conduzindo algumas ações com alguns nomes importantes do turismo, que eu acho que é interessante. Num primeiro momento eu não ia investir, mas aí veio essa solicitação, essa demanda, esse bate-papo, e realmente eu falei, então vamos lá. Então, o meu processo... Recente também? Recente, eu acredito que tenha sido em agosto desse ano. Então, o meu processo com a Tudu é realmente de pegar a Tudu e apoiar a partir do meu network, apoiar tudo para crescer nesse mercado. Claro. Então, eles foram para São Paulo, ficaram 2-3 dias, onde nós fizemos uma jornada ali, um circuito com empresas, com possíveis clientes e parceiros, que isso também abre a cabeça do empreendedor, né? Normalmente, você está tão focado ali na operação que você não consegue participar de tantos eventos, você não consegue entender, você perde muita coisa. Sim. Então, aí, eu como investidora, realmente peguei na mão dos meninos e falei, vamos nessa. Então, levei a empresas grandes para buscarmos parcerias. E aí é um processo que tá indo, mas eu estou muito satisfeita. Que bom. Você tem intenção de investir em outros projetos na área de turismo? Santa Catarina tem um monte de gente que lida com esse assunto. Você sabe que o turismo, para mim, ele é muito interessante, porque quando a gente fala da indústria do turismo, a gente não está falando só em viagens, a gente está falando aí de pelo menos uns 60 segmentos que são diretamente impactados. Então, a gente está falando de varejo, a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de logística, de shoppings, né, de construção, enfim, temos aí uma infinidade de outros segmentos que são impactados pelo turismo. E saber também que no turismo a gente tem fortemente uma liderança feminina, né? 60% das mulheres, né, 60% ali da indústria do turismo, muitas áreas são lideradas por mulheres. E isso não é divulgado, isso não tem dados nenhum, né? Por que isso? Porque também a gente precisa trabalhar com um processo de transformação digital e melhorias no nosso turismo. Eu acho que
se a gente for falar especificamente do turismo, eu acho que o Brasil tem uma capacidade, uma capilaridade para crescer gigantesca, mas a gente tem que trabalhar questão de segurança, a gente tem que trabalhar infraestrutura, e por que não criar oportunidades? Educação, né? Educação, né? E tudo mais. Então, por que a gente não pensa nisso e coloca numa sala para conversar com a iniciativa privada, com o governo, né, com interessados, e entender isso, de que forma que a gente pode traçar e buscar e fazer transformações. Então, eu estou falando de uma startup que a partir de um investimento numa startup de travel tech, de viagens corporativas, isso está me puxando para discutir temas que são importantíssimos, né? Eu estive em São Paulo numa reunião com o ex-ministro Vinícius Lumetis, né, que é um dos maiores especialistas, nomes, e realmente fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Para mim, ele é realmente uma das melhores referências nesse mercado. E aí entender o seguinte, que ele apoia e está nos apoiando com iniciativas, com ações, e ele também acredita que temos que trabalhar essa transformação digital. Então, pessoas como Vinícius e pessoas como empresas e pessoas que querem realmente discutir, isso é algo que para os próximos anos, lógico, é longo, né? Um processo contínuo, mas o que a gente já tem visto é o seguinte, todos entendem que precisa de transformação digital. Todos entendem que o Brasil tem um potencial gigantesco. Todos entendem que a gente precisa melhorar a infraestrutura, educação, né, segurança e tudo mais. Mas a gente pode começar a partir de uma cidade, de algumas cidades, algumas ações, e aí com esse piloto a gente outras cidades podem ou não copiar. Copiar, modelar. Mas o importante é que a gente entenda que só a iniciativa privada não vai conseguir isso. A gente precisa trabalhar a iniciativa pública também. A gente precisa trabalhar o poder público. Porque a gente está falando de impactos. Se a gente trabalhar o turismo de uma forma... Sério, o turismo, ele tem uma empregabilidade gigantesca. E olha quanto que a gente pode fazer isso, né? E muitas vezes esses investimentos, eles vêm de fora. A partir do momento que entende-se que tem várias ações aqui sendo conduzidas seriamente, que tem uma perspectivas, eu tenho certeza absoluta que fundos e empresas, Europa, Estados Unidos e outras regiões, elas também vão se interessar. Então, eu acredito sim que para os próximos anos a gente precisa, e vai ser um prazer aí conduzir algumas ações do turismo. Olha aí, o LinkedIn da Cláudia, para vocês se candidatarem lá nos próximos investimentos dela na área do turismo. Das 150 startups que você já investiu nesses 10 anos, quantos exits já? E assim, tem alguma que virou empresa? Ou quantas já viraram empresa? Por favor. Tá. Eu tive 14 exits até agora. Eu estou com 2 processos de M&As, que acho que não vão terminar esse ano, provavelmente só no começo de 2005. Então, dos 14 que eu já tive, a maior parte foi do processo de M&As. Então, começou com parcerias com clientes, começou a partir de ou cliente, ou ali até um concorrente que virou parceiro e depois acabou comprando. E algumas foram vendidas para fundos que está dando continuidade aí. Então, como eu invisto no começo, eu também sou uma das primeiras a sair, porque conforme ela vai crescendo tanto, eu acredito que eu não consigo acompanhar, eu não consigo ficar investindo tanto, né, que a gente chama no mercado de follow-ons. Então, quando ele já vai para Série A, Série B, eu já não tenho cheque naquele tamanho para investir. Então, aqui também eu sou uma das primeiras a sair. Sair fora. Quantas estão no seu radar hoje? Para sair? Investidas. Não. Investidas? Você está olhando todo dia como é que anda a situação delas. Nossa, quantas? O que eu olho diretamente são umas 40. 40 negócios que eu olho, que eu acompanho, que eu tenho contato com os empreendedores, que eu tenho contato com os founders. E o meu contato com esses founders, com essas empresas, assim, eu estou apoiando. Mas se você entender que eu posso te ajudar mais, e melhor você também me procura. Claro. Porque eu também não vou ficar só olhando o relatório. Né? Eu não vou ficar só olhando o relatório. E eu também não vou ficar toda hora tendo ideias e cutucando ali a startup. Então, eu deixo a startup. Eu acho que esse aqui também é um fator de sucesso. É o investidor deixar a startup
conduzir aquele planejamento que foi colocado. Se eu tenho alguma coisa para agregar, agrego, mas no meio do caminho, se ele tem algum ponto de interrogação e se ele quiser me procurar, está à disposição também. Perfeito, maravilha. Outro dia, numa coluna tua, você chamou a atenção do glamour. Menos glamour e mais trabalho. O setor de tecnologia o sabe tudo? É o segmento da vez nesse sentido do glamour? A publicidade já foi, né? Você sabe o que é interessante? É o seguinte, quando a gente fala assim, eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu sou founder, parece que é algo extremamente relevante e tem que ser. Uhum. Mas tem uma questão que é super importante, tanto do lado do empreendedor quanto do lado do investidor, que é o seguinte, não tem nada glamouroso quando você está empreendendo. Quando você está empreendendo, você tem que fazer absolutamente tudo. Você tem que ligar para o cliente, você tem que ligar. Se você não conversar com os clientes, se você não captar leads, você não vai vender. Se você não você tem que fazer o marketing, você tem que fazer operação. Então, é muito trabalho. É muito trabalho. Uhum. E quando vem o investimento anjo, o investidor anjo, temos duas coisas aí. Não parou. Então, o investimento anjo é uma vírgula, né? É uma nova linha. E tem que dar continuidade. Não tem glamour ali. Que legal, conseguir um investimento, vírgula, vamos crescer. E para o investidor também não tem glamour. Estou investindo, sou investidor em tantas startups, ou investir nessa travel tech, ou nessa fintech. Muito pelo contrário, é mão na massa. Sim. É extremamente mão na massa. Perfeito. Então, muitas vezes, o empreendedor, o próprio investidor, ou as pessoas olham como um lado glamouroso, quero fazer parte disso. E aí, esse quero fazer parte é o seguinte, realmente faz sentido para você ser um investidor mão na massa, que realmente vai ter coragem ali, muitas vezes, de fazer um processo de venda, de alterar, de apoiar realmente aquele empreendedor, de servir um café, né? A mesma coisa de uma casa. Claro. E de que forma que você vai atuar. Então, o glamour é muito mais nisso de você ser muito mais realista na tua operação, muito mais realista que você um dia pode chegar lá, ter o sucesso que você quer, melhorar, comprar uma casa melhor, ou ter um carro. Um dia você pode chegar a isso e nós como investidores, nós queremos que isso todos cheguem. Mas até lá, não tem nada de glamour no investimento, não tem romantismo. Sem nariz pra cima, eu adoraria que tivesse, porque senão... Mas não tem. Então, para mim, e eu vejo no meu dia a dia, a minha agenda é muito corrida. Eu tenho duas filhas que muitas vezes eu deixei de pegar minha filha na escola porque eu estava em reunião com o empreendedor. Muitas vezes eu perdi reuniões de pais das minhas filhas porque eu estava ocupada em evento, né? E aquilo me cortava o coração, porque eu falei, poxa... Então, tem esse lado que as pessoas não veem, né? Vê a investidora, vê o investidor, mas não sabe que por trás o quanto que também eu abro mão no dia a dia. Então, são escolhas. Claro. Então, eu tenho uma conversa em casa com as minhas filhas, né? Que elas sabem que eu tenho que fazer isso. E em casa eu sou mãe, eu não sou investidora, eu tenho que seguir dessa forma. Então, a glamourização, ela é um problema se você pensa que isso realmente vai te trazer um belíssimo status, né? E isso é eu estou como investidora, né? Eu não sou investidora. Pode ser que daqui a alguns anos eu comece a me dedicar em algumas outras coisas. Glamour, sucesso para mim é realmente ter essa possibilidade de ter a família reunida, de ter as minhas filhas e realmente fazer com que as minhas filhas entendam o seguinte, poxa, a mamãe fez parte de tudo isso, deixou um legado e hoje eu sou uma mulher mais forte, eu sou uma mulher com mais conhecimento porque minha mãe fez isso. Perfeito. Assim como eu sou exemplo para muitas mulheres que me procuram, que falam que enfim, que eu inspiro, que quero fazer isso, eu sempre falo para essas ou algumas que falam, Cláudia, eu consegui, tô aqui cada vez mais crescendo com o meu negócio e graças a você que tem incentivado, tem apoiado. E aí eu sempre falo para essa mulher o seguinte, que bom, então você puxa mais uma, você traga outras, você conta essa história para mim, né, que eu fico super feliz, mas você também apoie. Você cresceu, você está com essa possibilidade. Então, contrate mulheres, converse com mulheres, inspire mulheres, conte a sua história para outras mulheres, porque isso também a gente está
trazendo a fila e as minhas filhas vêm junto nessa onda, né? E o universo gosta disso. E o universo gosta. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente crescer e para que tudo isso se torne constante, que não seja só a Cláudia Rosa. E temos muitas mulheres maravilhosas, né? Eu acho que, assim, temos muitas investidoras, temos muitas empreendedoras, a gente tem um leque maravilhoso de muitas mulheres. E, assim, eu fico muito feliz de poder falar sempre nisso, porque eu tenho certeza que outras vêm. Assim como algumas abriram portas para mim e me incentivaram, eu também tenho feito esse caminho. Perfeito. Que continue assim. Claro. Você falou 25 e 26. Você já tem planejado quantas vai investir nesses 2 próximos anos? Olha, eu tenho trabalhado com parcerias e eu tenho trabalhado bastante o mercado. Eu pretendo investir pelo menos mais uns 20 negócios e que desses 20 negócios, pelo menos a maioria tenham mulheres também e que a gente possa trabalhar a diversidade, né? Perfeito. Que não seja só da região sul ou sudeste, mas que a gente tenha empreendedores de outras regiões, como o Nordeste, com pessoas negras, e também, quem sabe, aí alguma solução disruptiva também, né? Então, eu estou aberta para isso. Bem-vindos. Bom, eu li hoje num jornal que você esteve com o prefeito da cidade de Florianópolis, o prefeito eleito para os próximos 4 anos. Isso. Que liga deu ali? Porque ele é um empresário, ele não é um político, né? Está aprendendo a ser político. Como é que foi a conversa de vocês? Não, foi muito bacana. Topázio Neto foi uma surpresa agradável, né? Porque quando a gente conversa com políticos, tem uma conotação política ali, né? Tem. E ele não. E ele realmente... A gente teve uma conversa onde ele colocou as principais questões dele, da própria cidade ali, de pontos de melhorias, que isso para mim é o meu dia a dia, é discutir sobre isso, é discutir sobre melhorias, é discutir sobre possibilidades, Sim. É trazer novas ideias para o mercado crescer, para escalar e principalmente juntando, né, as pontas. Nós não conseguimos, dentro desse ecossistema, falar de ecossistema se nós não estamos trabalhando dessa forma. E Florianópolis, para mim, ele está à frente disso, porque nós temos boas redes, investidores, excelentes empreendedores aqui, excelentes founders. O espírito empreendedor aqui é gigante. E aí nós temos o Topázio à frente, né, como prefeito, conduzindo ações, trazendo ações que realmente beneficiam todos. Então, ele não tem um interesse ali. Muito pelo contrário. Ele é um gerente de marketing da cidade, ele não é um político da cidade. Não, mas e as questões que ele colocou ali, as preocupações que ele colocou em relação a esse crescimento, são totalmente factíveis. Sim. E aí discutimos algumas possibilidades de melhorias, de ações, principalmente para o próximo ano. Que venha ao encontro dos teus interesses. Totalmente. Eu até dei exemplos de algumas ações que em outras cidades fazem, que Florianópolis, que a gente consegue trazer aqui com algumas melhorias. E tem algumas coisas que são características de Florianópolis, e por que a gente não consegue trazer isso com uma relevância maior ainda para a cidade, né? E eu acredito muito nisso. Então, para mim foi uma surpresa, além do prefeito, outras pessoas participaram da reunião, a Zena, o Juliano, né? Eu acredito que são pessoas também que são os líderes dele, né? Que são líderes e estão completamente engajados. E a Zena vem da área de turismo, né? Com bagagem gigante. Então, você vê que presente, que coisa boa, né? Algumas coincidências, assim, né? Então, o que eu vejo é que Florianópolis tem essa preocupação e tem também interesse em crescer e não só se destacar, mas que realmente deixar esse legado aí para essa geração e para as próximas gerações também. Que legal. Ele acabou de fazer uma viagem para a Espanha, Barcelona, que é uma das cidades mais avançadas. Certamente ele foi olhar pontualmente algumas coisas pensando na cidade dele. Chegaram a falar sobre isso ou não? Não, nós nem falamos dessa cidade. Eu acredito que eu já conheço alguns projetos de Barcelona, né? Principalmente quando a gente está falando de Smart Cities e tudo. Mas esse é um tema que a gente nem conseguiu conversar. Falamos realmente nesse mercado de startups, nesse mercado de empreendedores. Como que a gente pode potencializar, como que a gente pode, por exemplo, atrair mais fundos de investimentos e mais investidores
para olhar os nossos negócios locais e como que a gente consegue realmente movimentar, criando ações, trazendo investidores, criando... Isso é uma constância, né? Não dá para criar evento uma vez e ver o resultado, né? Se perpetuar. Então, conversei com ele de alguns programas que fazem total sentido aqui para a cidade. Muito bom, muito obrigado. Estou feliz da vida de ter te ouvido por uma meia hora, eu acho que a gente está aqui. Eu vou deixar aquela câmera para você fazer o encerramento. Se eu não toquei em algo que você gostaria de deixar registrado para a comunidade acontecendo aqui, por favor. Eu sempre coloco a importância dos empreendedores, dos founders, eles se apoiarem em redes, né? E quando a gente está falando não só de Florianópolis, mas de outras cidades, todas as cidades existem redes de apoio, redes, né, e hoje já tem muita coisa disponível. Então, use suas conexões, busquem oportunidades. Eu acho que isso é fundamental para todos. E para quem quer ser investidor e para quem precisa também, de alguma forma, os empreendedores, me procurem. No meu Instagram é claudiarosa_VC. Eu tenho um prazer em te apoiar em algumas iniciativas. Que ótimo. Pessoal, até a próxima.